Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre sintomas e causas de hiperventilação. É, Então, na noite do dia 22/8, eu estava pensando na temática do vídeo do dia 23, bem no momento em que o seu Renê colocou colocou algumas dúvidas ali nos comentários públicos, e esse é o tipo de dúvida que eu respondi para ele, é claro, como eu sempre faço com todo mundo, mas esse é o tipo de dúvida que eu acho que é mais interessante a gente colocar em vídeo, tá? Para poder explicar melhor, e acredito que essa dúvida do senhor René é basicamente uma dúvida de todo mundo. Se não é de todo mundo, da maioria das pessoas. Então, causas e sintomas da hiperventilação. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que vem a ser a hiperventilação? Para mim, no meu entendimento, a hiperventilação é um mecanismo de defesa, tá? Esse mecanismo de defesa, ele é desencadeado pelo nosso corpo quando o sistema nervoso detecta que há alguma coisa de errado. Nesse sistema de defesa, existe um aumento da ventilação alveolar. Um dos vídeos aí, recente, se não me engano, o vídeo de sexta-feira, lá eu falo sobre a ventilação. Ah, não. É um vídeo que eu postei em um outro canal, no meu canal, que eu falo sobre química. Que o gás, o oxigênio, o ar, ele chega até o alvéolo por difusão. E isso é ventilação alveolar. A chegada do ar ali no alvéolo. Existem alguns motivos variados em condições de doença que essa chegada do ar ali no alvéolo fica prejudicada. Havendo esse prejuízo, a gente tem um desequilíbrio na concentração de oxigênio e gás carbônico no sangue, tá? E isso é caracterizado por uma redução da ventilação alveolar. Quando tem a redução da ventilação alveolar, existe como consequência uma queda de saturação. Aí o nosso organismo reage para que essa saturação seja compensada com o aumento da frequência respiratória. Eu acho que a dúvida do seu Renê também foi bem pertinente, não só por eu achar que muitas pessoas têm essa dúvida, mas porque esse vídeo é um complemento do último vídeo. Então, no último vídeo eu falo que um dos sintomas da saturação é a tontura, a vertigem. Que, na verdade, hoje, após essa dúvida do seu Renê, eu acredito que isso é mais proveniente a um mecanismo de hiperventilação. Pessoas que vivem com uma saturação baixa ou saturação limítrofe, a exemplo que são os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles são pessoas que tendem a hiperventilar. Isso é muito comum eu observar quando eu estou atendendo com Power Brief K5. Então lá a gente consegue ver, tem um risquinho que sobe e desce, na inspiração ele sobe, na expiração ele desce. A gente percebe bem que o paciente está hiperventilando. Então, quando existe a iminência de uma queda de saturação ou a queda de saturação, a gente tem esse aumento da frequência respiratória, fica mais ou menos com uma respiração rapidinha, assim. Isso tende a fazer com que a gente exale mais o CO2 e reestabeleça o equilíbrio entre O2 e CO2. Então, a hiperventilação é mais ou menos isso, tá? Então, como eu falei, ela tem por objetivo reduzir a concentração do CO2 e ela acontece quando existe uma ventilação inadequada, que quando o próprio organismo percebe
que esse oxigênio, esse ar não está chegando até o alvéolo. Uma abordagem muito comum é uma dúvida na maioria das questões que se referem à saúde, talvez seja uma dúvida de você que está me vendo, é se isso é bom ou ruim. Eu diria para você que depende. Depende do quê? Ele é um mecanismo de defesa, tá? A priori, então, seria algo bom, porque o seu organismo está se defendendo de alguma coisa. Mas, se essa hiperventilação passa a ser algo constante, isso não é bacana. Situações onde a gente observa a hiperventilação, tá? Situações de ansiedade, doença pulmonar obstrutiva crônica. Por exemplo, na minha prática de karatê, sempre quando eu estou em véspera de campeonato, ou ali no campeonato em si, eu tenho a tendência em ficar ofegante. Isso é muito comum para vários atletas, várias pessoas que passam por uma situação de estresse. Passa a ser comum também para pessoas que sofrem de doença pulmonar obstrutiva crônica. Nessa perspectiva, isso a gente não pode julgar que é algo necessariamente bom, porque foi desencadeado por um processo de doença. Quando a gente está fazendo essa abordagem, a gente percebe que um paciente ele tem uma hiperventilação, mas a causa dele é algo como uma ansiedade, também não é algo necessariamente bom. Apesar de não ser uma doença ali do pulmão dele, mas é algo que está tendo esse desequilíbrio aí na ventilação alveolar, tá? Então requer uma atenção. Enfim, mecanismo de defesa. O interessante disso é que essas causas de hiperventilação, para você que é leigo, para você que é paciente ou familiar, você vai entender da seguinte forma, que aquela pessoa está precisando aprender a respirar, tá? Nesse contexto, uma ferramenta muito boa, que eu gosto bastante, é o Power Brief. O Power Brief traz essa melhora na hiperventilação. Outras situações aí que são muito comuns, né, o processo de hiperventilação é quando a gente está em exercício, competição, principalmente se você for uma pessoa destreinada. Então, no exercício, você também tem um aumento do CO2. Havendo esse aumento do CO2, você vai aumentar essa hiperventilação. Mecanismo de defesa. Está tendo uma produção acentuada ali de CO2, o seu corpo ele tem que mandar para fora. O que é muito comum em mim, tá? Em mim, quando eu estou fazendo alguns níveis de exercício. Dor no peito, tá? Essa dor no peito não é necessariamente um quadro de angina ou um quadro cardíaco. Essa dor no peito é um sinal ou sintoma da hiperventilação, que é o que eu trago para vocês aqui nesses slides. Então, a pessoa que está passando por um período de hiperventilação, ela pode ter dor torácica, pode ter vertigem ou tontura, né? E pode ter também situações de agitação, né? Existem outros? Existem. Mas acredito que os mais comuns são esses. Uma situação que, pelo menos eu passo também, em momentos onde eu estou hiperventilando, é que eu sinto a superfície do meu corpo gelada, apesar de eu estar suado. Então, isso é uma característica que eu não saberia dizer para vocês se é comum. Eu sei que eu sinto, tá? Se você também sente, se você tem essa situação que você sente que a sua pele ela está um pouco gelada, deixa aí nos comentários para a gente compartilhar o conhecimento aí, tá certo? Lembrando que sempre uma dúvida sua pode ser uma dúvida de uma outra pessoa e isso acaba virando conteúdo aqui para o canal. A ideia é disseminar o conhecimento, trazer um entendimento para você que é leigo sobre os aspectos da área da saúde e para você que é estudante ou profissional da área, para servir também de material para você ter onde consultar, tá certo? Agradeço por você prestigiar o vídeo até agora, por ficar até aqui no final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os seus contatos. Assista o vídeo de ontem e não perca o vídeo de amanhã, que pode ser referente a uma dúvida sua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.